Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Já tem alguns dias que a gente não grava. Nesse período eu sofri um pequeno acidente de moto. Eu estou aqui com os meus dois braços praticamente sem poder fazer muita coisa, porque eu sofri queimaduras de primeiro e segundo graus, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Louvo a Deus por ter me livrado de um mal maior. Meus queridos, a situação no Brasil é crítica, todos nós sabemos disso. Afirmar isso é afirmar o óbvio. É chover no molhado, né? Todos nós que estamos acompanhando o cenário político atual no Brasil, estamos todos com o coração na mão, estamos preocupados. Muitos de nós estamos revoltados, indignados, tristes. Muitos de nós estamos irados, nervosos, né, com a situação. Eu quero ler um trecho e fazer algumas reflexões com vocês, meus queridos irmãos. O trecho da Palavra de Deus que eu quero ler se encontra em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esse texto pode parecer um texto sem muito significado, sem muita importância, um texto que, do ponto de vista muito superficial, parece não ter nenhum tipo de aplicação aos dias em que nós estamos vivendo, especialmente aqui no Brasil. Mas tem. Esse verso 2 aqui, para mim, ele é... Verso 2 e verso 3 desse trecho que nós lemos, são dois versos que nos dizem muito. As implicações destes versos são importantíssimas para todos nós cristãos que somos e que nos consideramos cristãos maduros, cristãos equilibrados, que prezam pela palavra de Deus, por uma assim diz o Senhor, nós que estamos buscando a guia unicamente de Deus através de sua palavra. Esses dois versos são importantes. Porque Paulo está pedindo aqui para que os irmãos da igreja da Tessalônica orem. E orem, primeiro, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. A palavra do Senhor seja propagada e glorificada. A palavra do Senhor, nos dias em que nós estamos vivendo, especialmente aqui no Brasil. Estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, 18 de novembro de 2022.
A palavra precisa ser propagada. É nela que nós vamos encontrar a força e o poder de Deus para permanecermos firmes. Firmes. A palavra de Deus tem que ser propagada e unicamente ela tem que ser glorificada. Ao dizer isso, ao repetir isso, ao enfatizar o que está dito aqui no verso 1 do capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses, eu lhes digo o seguinte, meus irmãos. Vocês que estão acompanhando os acontecimentos, os últimos acontecimentos aqui do Brasil pela internet, porque não dá para acompanhar pelos canais de mídia tradicional, não dá. Se você quer ser desinformado, ligue à Globo. Se você quer ser desinformado, ligue na Band. Se você quer ser desinformado, ligue na TV Cultura. Se você quer continuar sendo desinformado, ligue no SBT, ligue na Rede TV, ligue na Globo News, ligue na CNN, ligue na Band News. Se você quer ser desinformado, leia Folha de São Paulo. Se você quer ser desinformado, leia o Estadão. Se você quer ser desinformado, leia Veja, leia Isto É, Carta Capital, Exame, outras revistas. Leia Correio Brasiliense. A você de Goiás, leia o Popular. Se você quer ser desinformado, leia o Jornal Opção, aqui de Goiás também. Não dá para você buscar informações acerca do que realmente está acontecendo no Brasil por esses canais ditos oficiais de mídia. Não dá. Mas você que está procurando a informação verídica acerca daquilo que realmente está acontecendo no Brasil, presta atenção, meu irmão. Você está vendo pela internet uma enxurrada de profetas. Profetas, eu estou falando profetas entre muitas aspas, dando profetadas, produzindo profetadas, que saíram dos seus cotovelos, como se isso tivesse saído do trono de Deus. Não creiam nessas pessoas que dizem, o Senhor me enviou uma mensagem e quer que eu transmita a vocês. Recebi uma visão do Senhor, recebi uma mensagem do Senhor. Olha, pelo que mesmo nós temos que ser guiados e orientados agora? Especialmente agora, pela palavra. O que unicamente tem que ser glorificado ou glorificada? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra escrita de Deus que nós temos está aqui. Ela e somente ela deve ser glorificada. Não caia nesse engodo de acreditar em todo profeta que está aparecendo aí na internet, dizendo, recebi uma profecia do Senhor, recebi uma mensagem de Deus. Deus disse que isso e mais aquilo irá acontecer, que mais aquilo outro não irá acontecer. Não creiam nisso, meus irmãos. Creiam na palavra. Deixem-se guiar pela palavra de Deus. Por isso que Paulo está orando aqui, para que a palavra seja propagada. Isso cabe para nós hoje, especialmente aqui no Brasil, e que a palavra, unicamente a palavra, seja glorificada. Palavra de Deus. Aí ele diz, olha, por que a palavra tem que ser propagada e glorificada? Paulo diz, como eu sei que está acontecendo entre vocês. Por quê e para quê? Olha o verso 2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus? Sim, mas Deus não ama todo mundo. Sim, Deus ama a todos. Deus ama todas as suas criaturas. Mas Deus não ama todas as criaturas igualmente. Isso que eu estou falando aqui agora pode parecer algo que vai soar estranho para muitos arminianos, muitos irmãos arminianos e pelagianos, especialmente os pertencentes
a Igreja Católica. Isso que eu estou acabando de afirmar aqui agora pode parecer estranho, pode parecer uma blasfêmia. Deus ama a todos, mas não ama a todos igualmente. E que é uma prova, está aqui a prova, uma prova que eu estou dando para você, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quem são esses homens perversos e maus? São os homens que não aceitam a palavra de Deus como autoridade. A palavra de Deus como autoridade. Por isso são perversos e maus. Todos eles, independentemente de quem eles sejam e do que eles estejam professando. Todos que não aceitam a autoridade da palavra de Deus, autoridade máxima, a primeira e a última autoridade da palavra de Deus, como nossa guia infalível, são perversos e maus. O Brasil está pejado dessa gente. Gente perversa e gente má. Perversa e má, como essa gente que foi alçada à posição de comando do nosso país nas últimas eleições. Gente perversa e má. Gente que não pensa no bem real do povo. Gente que não pensa no nosso bem. Gente cujas pautas estão muito distantes das pautas defendidas pela palavra de Deus, que aponta para a soberania de Deus, que aponta para o governo de Deus, que aponta para a vontade de Deus, especialmente a vontade preceptiva, que é aquela vontade de Deus que nos guia ao longo do caminho, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Gente perversa e má não presta atenção nisso, nas pautas da palavra de Deus. Eles estão muito mais preocupados com o clima. Eles acham que eles vão salvar o mundo da hecatombe espiritual para a qual o mundo se dirige. Porque o Apocalipse, e aí agora nós estamos vendo muitos profetas do Apocalipse agora aparecendo, especialmente dentro da igreja adventista. O que eu estou vendo de gente maluca, gente desequilibrada, gente mal informada e desinformada dentro da igreja adventista, aparecendo agora para falar umas bobagens, as maiores besteiras, como se estivesse falando algo fundamentado na palavra de Deus. Não é brincadeira. Eu estou ouvindo ditos pastores dizendo que João Paulo II vai ressuscitar para cumprir a profecia de Apocalipse 17, da 7ª e 8ª besta. Eu estou vendo isso. Tem um pastor adventista que foi proibido de pregar, aqui no Brasil pelo menos, ele prega à vontade nos Estados Unidos, dizendo que João Paulo II vai ressuscitar. Pasmem os senhores e as senhoras. Para cumprir a profecia de Apocalipse 17. Porque para a igreja adventista e para muitos outros, aí não é só um problema da igreja adventista, o papado é que vai dominar a história política e social do mundo agora e decretar uma lei dominical obrigando todos a guardarem o domingo, a descansarem no domingo. E quem obedecer a esse decreto dominical receberá o suposto ou a suposta marca da besta, o sinal da besta. E somente quem se recusar a obedecer esse decreto é que receberá o selo de Deus guardando o sábado. Eu tenho ouvido isso, meus queridos irmãos. Papa João Paulo II vai ressuscitar. Outra coisa que esse pastor, eu não quero citar o nome dele, porque não tem nada contra a pessoa dele, eu tenho contra o que sai da boca dele. O que sai da boca dele é que é um negócio tremendamente mentiroso. Dizendo que o cristianismo, sob a liderança do papado, irá subverter o islamismo. Irá superar o islamismo. Ou seja, então quer dizer que
a Igreja Católica, sob a liderança do seu Papa, seja ele quem for, especialmente agora, com a suposta ressurreição do Papa João Paulo II, é que vai liderar uma grande perseguição aos verdadeiros crentes do mundo, perseguindo-os, matando-os por um período de tempo, que a Bíblia diz que são 1.260 dias ou 42 meses, 3 anos e meio, que segundo a Igreja Adventista está no passado. Então quer dizer que será o Papa João Paulo II, à frente da Igreja Católica, juntamente com os protestantes americanos e os espíritas, que irão liderar esse conluio religioso mundial, que irá perseguir os verdadeiros crentes, inclusive decapitando-os. Quem é que está perseguindo os verdadeiros crentes ao redor do mundo, inclusive católicos, irmãos? Quem? É a Igreja Católica? Ora, como a própria Igreja Católica está sendo perseguida? Ela mesma está sendo perseguida. Mas perseguida por quem? Pelo Islã. Pelo Islã. Nós estamos aqui como que gritando no deserto. Nós estamos aqui como que falando no deserto. Deixem de acreditar nessa potoca de que a Igreja Católica liderará um movimento de perseguição aos crentes agora nos últimos dias, tendo como seu líder máximo o Papa, especialmente João Paulo II, que irá ressuscitar para liderar este conluio religioso espiritual dos últimos dias. Deixem de acreditar nisso, meus irmãos. Parem de acreditar nisso. Estamos vivendo tempos sombrios, tenebrosos, disso ninguém duvida. O que eu estou falando aqui é o óbvio, estou falando uma obviedade aqui agora, mas a gente tem que às vezes falar o óbvio para poder despertar todos aqueles que estão nos assistindo agora. Esse que foi alçado, que foi tido como vitorioso nas últimas eleições, esse cara, ele é apenas um vassalo, um lacaio na mão de um grupo poderoso que não quer o bem do povo brasileiro. Ele é apenas um lacaio, um vassalo. Ele é um homem, esse que venceu agora, ele é um homem extremamente perverso. Ele é um homem extremamente mau, já provou isso. Quem acompanha a sua biografia sabe que ele é um homem perverso e mau, que ele não ama a ninguém a não ser a si mesmo. Ele é um homem extremamente mentiroso, cínico, desinteligente. Os seus argumentos são argumentos pautados por premissas falsas. Esse homem que foi eleito agora, ele é perverso e mau. E nós temos que orar para que Deus nos livre, não só dele, bem como de toda a corja que o segue, de todos aqueles que estão mancomunados com ele. Porque são todos perversos e maus. Todos. Todos perversos e maus. Por quê? Paulo está dizendo, olha, orem para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Por que mesmo? Por quê? Porque a fé não é de todos. Deus, eu vou ter que repetir isso de novo com muita calma, com muita tranquilidade para você que está me assistindo agora com ódio no meu coração, porque eu estou mais uma vez denunciando alguns erros crassos da Igreja Adventista, ou pelo menos de alguns membros da Igreja Adventista. Eu vou repetir para você o que a palavra de Deus está dizendo, meu querido irmão adventista, minha querida irmã adventista, porque a fé não é de todos. Porque mesmo que nós devemos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos livre dos homens perversos e maus. Por quê? Porque a fé não é de todos. Deus
não direcionou fé para todas as pessoas da terra. Por isso ele pede para que nós oremos. Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, pede para que nós oremos, para que Deus nos livre dos homens perversos e maus. Esses são descendência da serpente, que desde o Gênesis, Deus está anunciando que existiria na terra aqui uma semente da serpente. Jesus, em Mateus capítulo 10, marque aí 2 aos Tessalonicenses, que é o texto no qual nós estamos baseando a nossa reflexão de agora. Marque aí na sua Bíblia. Mas veja o que Jesus diz. Mateus capítulo 10, verso 16, ele diz o seguinte, olha: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vocês acham que Jesus tem intenção de salvar os lobos ao invés das ovelhas? Você acha mesmo? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão. Preste atenção nisso. Você que está triste porque dentro da sua própria família, a gente que não presta atenção na palavra de Deus, que não é guiado, orientado pela palavra de Deus, e acha que você é que é o mal da história, você que não voltou no demônio, você que não está de acordo com as pautas do demônio que foi eleito, eles acham que você que está errado, você é que está equivocado, você que é o desinformado, você que é o fascista, você que é o retrógrado, você que quer o mal do mundo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você acredita que toda essa gente caracterizada aqui por Jesus como nossos perseguidores, muitos deles dentro da nossa própria família, você acha mesmo que para essa gente foi destinada a fé como foi destinada para nós? E para você que crê verdadeiramente em Jesus? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo o seguinte, olha, orem. Primeiro, para que a palavra de Deus se propague e ela seja glorificada. Com qual objetivo? Para que Deus nos livre dos homens perversos e maus. Mas por que mesmo isso? Porque nós temos que orar e pedir, implorar, Senhor, nos livre desses homens perversos e maus, Senhor, que estão pretendendo assumir o poder desse país no dia 1º de janeiro de 2023, Senhor. Tu sabes que esses são potestades, principados do mal, Senhor. São homens perversos e maus, Senhor, que não querem o bem do povo brasileiro, Senhor. Nos livre dessa gente, Senhor. Por que nós devemos orar a Deus? E eu acabei de fazer uma oração em nome de Jesus aqui agora. Por quê? Porque a fé não é de todos. A fé não pertence a todos, não é de todos, não foi direcionada a todas as pessoas da face da terra. Entenda isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Arminianos, entendam isso. Deus tem os seus
Se você tem fé em Deus, glorifique a Deus agora. Dê glórias a Deus agora, porque Ele escolheu você. Se você tem fé nele, você só tem fé nele porque Ele veio atrás de você. Te concedeu o dom do arrependimento, o dom da fé, para que você pudesse crer em Jesus. E hoje você crê porque Ele veio atrás de você. Porque antes de tudo, antes da criação do mundo, Ele colocou o seu nomezinho no livro da vida. Preste bem atenção nisso. Ele colocou o seu nome, antes de criar todas as coisas, no livro da vida. Por isso Ele veio atrás de você e hoje você tem fé em Jesus por isso. A fé não é de todos. A palavra de Deus está dizendo, ou você não crê na palavra, meu irmão, minha irmã. É impressionante. Impressionante. Nós mostramos a palavra, explicamos a palavra, debulhamos a palavra, e ainda há aqueles que resistem dizendo, não, não é isso que a palavra está dizendo. Não, isso não existe. Jesus, misericórdia, Senhor. A fé não é de todos, é por isso que nós temos que orar, pedindo a Deus que nos livre dos homens perversos e maus, especialmente desses que estão tentando tomar o poder de novo aqui no Brasil. São todos perversos e maus. Deus não se dignou direcionar fé a eles. E aí eu me lembro agora de mais uma informação que eu obtive agora, nos últimos 3, 4 dias, dando conta de que aquele cantor adventista, Leonardo Gonçalves, eu não tenho nada contra a pessoa dele. É um ótimo cantor. É um ótimo cantor. Tenho nada contra a pessoa dele. Mas ele mesmo está declarando que agora ele está sofrendo um boicote. Não estão chamando ele mais para pregar, aliás, para cantar, em lugar nenhum. Por que mesmo? Porque ele declarou que as ideias, as pautas, os pensamentos da esquerda estão em harmonia com o Evangelho de Jesus. Meu Deus do céu! Jesus Cristo, Senhor, misericórdia sobre esse homem, Senhor. Misericórdia, Pai. Tem misericórdia desse que diz crer no Senhor, mas tem... Eu não sei nem como classificar isso. Isso não é desinformação. Isso é ignorância pura. Esse homem pensa que sabe alguma coisa de evangelho porque canta muito bem acerca de Cristo e do seu evangelho. Ele pensa que sabe alguma coisa de evangelho, coitado. É um ignorante total, absoluto do evangelho. Um homem que se diz cristão, adventista, dizer que as ideias sustentadas, as pautas sustentadas pela esquerda estão em harmonia com o evangelho, evidencia que essa pessoa desconhece o que é evangelho. Não sabe o que é evangelho, nunca soube o que é evangelho e, no entanto, pensa com ares professorais que sabe o que é evangelho. Tanto sabe que chegou à conclusão de que as ideias sustentadas pela esquerda é que estão em harmonia com o evangelho de Cristo Jesus. Seria o mesmo que dizer que Cristo tem um pacto com Satanás. Afirmar isso, senhor Leonardo Gonçalves, seria o mesmo que afirmar que Jesus tem um pacto com o diabo. Que Jesus está em harmonia com o pensamento do diabo e o diabo em harmonia com o pensamento de Jesus. É a mesmíssima coisa, só para vocês terem uma noção da gravidade do que esse ignorante disse. E agora está recebendo a conta aí. Está sendo boicotado, e com razão. Porque afirmou uma tremenda de uma bobagem. Isso sim é blasfêmia. Afirmar que as ideias sustentadas da esquerda estão em harmonia com o evangelho de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia.
blasfêmia isso. A fé não é de todos. A fé não foi direcionada, não foi destinada a todos. Quem está dizendo isso sou eu? Quem está dizendo isso sou eu? Quem está dizendo isso foi aquele homem que dentre os da terra, abaixo de Jesus, foi o homem que mais recebeu conhecimento acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum ser humano na face da terra recebeu tanto conhecimento acerca do Evangelho de Jesus Cristo, quanto esse que escreveu o que está escrito aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. A fé não é de todos, não é para todos, não pertence a todos. No verso 3 ele diz: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Vocês acham que o maligno não tem os seus instrumentos aqui? Ora, vocês sabem que o que eu estou falando é uma obviedade aqui agora. O maligno tem seus instrumentos. Isso é uma obviedade que todos nós sabemos. Não existem. A terra não é só habitada por homens perversos e maus. Ela também é habitada por anjos demoníacos. Mas não só por eles. Esses anjos demoníacos têm os seus instrumentos aqui. São os homens perversos e maus que não são orientados e guiados pela palavra de Deus. Que não têm a palavra de Deus como autoridade. Que não reconhecem a Deus como Deus. São esses. E esse Deus nos confirmará como sendo seu. Ele nos guardará do maligno. É a promessa aqui do apóstolo Paulo. A fé não é de todos, mas Deus é fiel para conosco. Ele nos confirmará e nos guardará do maligno. Por isso nós temos que orar a Deus, pedindo para que Ele nos livre dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Não é de todos. Meus queridos, antes de ler o último texto que se encontra em Tito, alguns dias eu gravei aí uns 3 vídeos, alguns dias atrás, tirei todos do ar, porque eu estava tremendamente desesperançoso, triste, indignado, revoltado com tudo que está acontecendo no Brasil. Vocês já sabem o que está acontecendo no Brasil, não é preciso que a gente chova no molhado aqui mais uma vez. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez eu não tenha dito isso antes. Já aconteceu uma ruptura no Brasil. Uma ruptura com o ordenamento jurídico. Já aconteceu esta ruptura. Ah, minha Constituição está ali, no meu quarto. Já aconteceu uma ruptura institucional. O Brasil não pode ser mais considerado como um país no qual a democracia prevalece. Não, não há democracia mais no Brasil. O Brasil não é um país que respeita a Constituição, a sua própria Constituição. Não. Já romperam com a Constituição também. A Constituição brasileira já foi superada. O que nós estamos testemunhando hoje no Brasil são evidências concretas de uma ruptura institucional. Não há mais direitos. Constituição, ela não tem mais valor. Ela não tem mais valor. Já aconteceu uma ruptura no Brasil. Não se enganem. O Brasil não é mais um país democrático. Não há mais liberdade de expressão no Brasil, não há mais liberdade de manifestação, eu não tenho mais liberdade de emitir a minha opinião, eu não tenho liberdade para mais nada daquilo que a Constituição me garante ter. Direitos. Nenhum desses direitos que a Constituição atual do Brasil me garante, eu não os tenho mais, porque já aconteceu uma ruptura. Estamos vivendo numa ditadura cruel, assassina, criminosa.
Estamos vivendo numa ditadura, num estado de exceção. Não há mais justiça no Brasil. Não pensem vocês, olha, eu estou acompanhando o cenário, vendo declarações de alguns deputados que foram reeleitos, bons deputados, pessoas boas, mas fazendo declarações, procurando encontrar solução dentro daquilo que era, daquilo que foi o ordenamento jurídico e democrático do país, que já não existe mais. Não adianta deputados federais estarem preocupados, os bons, estarem preocupados em tentar reverter toda essa catástrofe, todo esse caos que impera no Brasil hoje, através de meios legais. A justiça está morta no Brasil. A justiça está morta e enterrada no Brasil. Não existe justiça mais no Brasil. Não pensem vocês que deputados federais e senadores poderão fazer alguma coisa. O presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, é um vendido traidor da pátria. Tanto quanto é o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não esperem nada, absolutamente nada desses dois homens do mal. Esses são dois homens perversos e maus. E nós devemos orar a Deus para que Deus nos livre desses dois também. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Que Deus nos livre desses dois homens maus. Um está à frente da Câmara, outro à frente do Senado. São dois traidores da pátria, são dois covardes, dois vendidos a esse projeto do mal que impera no Brasil hoje. Aí nós somos obrigados, eu não ligo mais TV aberta, nem leio jornal, nem TV a cabo dessa mídia convencional, dessa mídia criminosa, essa mídia tradicional. Eu não busco informações mais aí. Aí nós somos obrigados a ver um ministro da Suprema Corte afirmar o seguinte: perdeu, mané, não amola. A que ponto nós chegamos, meus queridos irmãos? Se isto não são sinais de ruptura, se tudo que está acontecendo no Brasil nos últimos 2 anos não são sinais de uma ruptura institucional, onde o ordenamento jurídico foi deitado abaixo e a nossa Constituição espezinhada, eu não sei mais o que é. Se o que nós estamos experimentando aqui não for um estado de exceção, eu já não sei mais o que é isso. Já não sei mais o que é isso. Mas devemos manter a nossa fé em Deus, porque Deus é soberano. Deus tem um controle da história. Milhões de brasileiros, estamos orando para que Deus nos livre dos homens perversos e maus, desses que aí estão, afirmando para nós: perdeu, mané, não amola. Perdeu, não amola. Não importa se o jogo que foi jogado, no jogo que foi jogado, nós perdemos, quando nós respeitamos as regras e eles não. Não importa. O importa é que eles vão dizer pra gente: perdeu, mané, não amola. Perdeu, mané, não amola. Isso não é brincadeira, meus irmãos. Ore para que Deus nos livre desses homens perversos e maus. E Deus nos ouvirá. Algo grande está por acontecer. Eu volto a afirmar isso. Algo grandioso está por acontecer. A minha esperança renasceu. A minha força renasceu. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus soberano, que controla a história, que tem o controle de tudo. Só Ele poderá consertar o mundo. Não é COP27. Não são os donos do ouro do mundo, do dinheiro do mundo.
Não são eles que vão consertar o mundo. Eles querem. Eles querem consertar o mundo pensando que vão viver eternamente nesse mundo. Coitados. Serão todos exterminados. Exterminados, nos diz a palavra. Devemos orar para que Deus nos livre dessa gente. Sabemos que nós temos uma tremenda de uma tribulação logo à frente. Passaremos por provações maiores do que essas que nós estamos passando agora aqui no Brasil. Mas a nossa fé continuará inabalável, a nossa perseverança inabalável no Deus Todo-Poderoso, soberano do universo, Senhor dos senhores, a quem império e soberania e glória somente a Ele pertencem. A nossa fé continuará inabalável nele, porque a fé não é de todos, diz Paulo. A fé não é para todos. Por isso nós devemos orar para que Deus nos livre dessa gente perversa e má, especialmente aqui no Brasil. Aí alguém pode perguntar o seguinte: irmão, se a fé não é de todos, ela é de quem mesmo? Tito, capítulo 1, verso 1. Mais uma vez, eu invoco Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A fé que é dos eleitos de Deus. Em Tessalonicenses ele diz: a fé não é de todos. Aqui, para Tito, ele diz: a fé pertence aos eleitos de Deus. A fé é dos eleitos de Deus. Quem são esses? Aqueles que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. A fé pertence a esses. E são esses, segundo a Bíblia, que não adorarão a besta, agora nos últimos dias, o anticristo, que a igreja adventista afirma ser um papa, e que agora tem um maluco aí pregando que vai ser João Paulo II, porque ele vai ressuscitar. Jesus, misericórdia. Apocalipse 13:8, eu encerro. Que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Dê glórias a Deus, se você crê em Deus verdadeiramente. Por quê? Porque você é um eleito. Seu nome foi inscrito no livro da vida. E você jamais adorará a besta. Ainda que você sofra a penalidade da morte. Ainda que você seja martirizado, seja uma testemunha, porque a palavra testemunho ou testemunha, do grego, significa martírio. Ainda que nós sejamos martirizados por causa da palavra de Deus, nós sabemos que quando Jesus voltar, ressuscitaremos para vê-lo como ele é, porque nós seremos como ele é. Nós não vamos adorar a besta. Deus nos confirma e nos guarda do maligno. São as promessas da palavra. Você vai crer no que mesmo? Em que você vai crer? Nessa potoca, nessas bobagens ditas por alguns malucos que saem por aí falando sobre o que eles não sabem? Ou você prefere crer na palavra? Que a palavra de Deus seja agora, nesse instante, nesse momento, especialmente aqui no Brasil, glorificada. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.